Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Entramos na quarta semana do Advento e hoje nós meditaremos o que a Igreja nos propõe na liturgia da segunda-feira da quarta semana. Continuamos o nosso retiro de Advento, fazendo os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Nessa segunda-feira da quarta semana do Advento, o Evangelho de São Lucas vai ser a nossa fonte de meditação, fonte de contemplação. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Os passos da oração continuam exatamente a mesma coisa. Procurem na hora da meditação se atentar àquilo que mais chama atenção, aquilo que pisca como se fosse um sinal nos mostrando que Deus quer falar conosco, a partir do que Deus quer conversar conosco. Uma palavra, um versículo, uma frase, um gesto de Jesus, um gesto de alguma outra pessoa que está na cena bíblica, enfim. Procurem se atentar a isso e a partir daí ruminar, ficar meditando, olhando para isso, o que Deus tem a dizer para mim hoje, no meu dia a dia, na minha vida. E conversar com Deus, perguntar, responder, louvar, agradecer, enfim, não deixar que esse momento de oração seja simplesmente um falar da parte de quem vai ao encontro e não deixa aquele que é o centro do nosso encontro, é a nossa grande visita, que é Jesus Cristo, não deixa que ele possa dizer o que ele quer. E sempre fazer a revisão da nossa oração, se despedindo de Deus ao final. A graça que nós vamos pedir hoje na segunda-feira da quarta semana do Advento é essa. Senhor, desperta em nossos corações o sentimento de esperar em Ti. Essa é a esperança do cristão, essa é a esperança que nós devemos ter. A esperança sempre em Jesus Cristo, sempre esperar em Jesus Cristo. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário,
Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim. Nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, ouvimos aí o relato do anjo Gabriel que vai até Zacarias anunciando que ele teria um filho, que Isabel daria à luz a um menino que viria para ser o precursor do Salvador. O nascimento de João Batista ele é anunciado pelo anjo Gabriel, assim como houve a anunciação a Nossa Senhora, assim como nós vemos a anunciação a José. A diferença de José e a diferença de Maria é que Zacarias não crê. Ele duvida da obra divina. Ele duvida daquilo que o anjo veio anunciar para ele. Não acreditava porque era de idade, sua esposa era estéril. Não pensava que Deus era esse Deus do impossível, que era capaz de fazer tudo, qualquer coisa. E você? Como você se abre aos anúncios de Deus, aquilo que Deus coloca na sua vida? Você, primeiro de tudo, abre-se à voz do Senhor? Você está aberto a ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para você? Você já duvidou da presença de Deus em sua vida? Ou você duvida da presença de Deus nos mínimos detalhes que acontecem em sua vida? Os pequenos milagres cotidianos que nós vamos vivendo dia após dia, respirando, vivendo, continuando a nossa caminhada. E os momentos de alegria e felicidade que teve? Você reconhece a presença de Deus nesses momentos? Vamos nos preparar sempre em oração para que nós possamos receber Jesus Cristo no Natal. Vamos nos preparar para que nós possamos receber o Senhor que vem, o Senhor que é Emmanuel, o Senhor que está conosco, o Senhor que nos salva. Entramos na Semana Santa do Natal. Entramos na segunda-feira da 4ª semana do Advento e em breve poderemos gritar com os anjos do Senhor: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Não deixem de fazer a sua revisão da oração. Não deixem de anotar aquilo que mais te toca, que sentimentos predominaram. Procure se colocar no lugar de Zacarias e perceber a presença de Deus em sua vida em tantos momentos que certamente aconteceram isso. Tantos momentos em que Deus veio até você, em que Ele anunciou para você aquilo que Ele queria, aquilo que Ele gostaria, e você talvez não tenha acreditado, tenha duvidado, não tenha percebido a presença de Deus. Que sentimentos predominaram na sua oração? Teve algum apelo à conversão? Teve resistências frente a esses apelos? E se preparem para fazer uma boa confissão. Procurem um sacerdote antes do Natal para poder fazer uma confissão e receber o Senhor em estado de graça. Que desça sobre cada um de vocês, sobre o tempo de oração, sobre esse final de Advento, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.